Você acha que 2025 vai ser um ano bom ainda para essas duas classes, para cripto e para ativos dolarizados, para ativos, aí falando mais especificamente de Estados Unidos, né? Aí a pergunta para você, né? Eu acho que você é um cara que defende muito ter uma exposição maior em ativos dolarizados e em cripto. Você acha que 2025 vai ser um ano bom ainda para essas duas classes, para cripto e para ativos dolarizados, para ativos, aí falando mais especificamente de Estados Unidos, né? Bom, é interessante esse fato da carteira da Finclass ter subido e superado o CDI, porque a gente pode imaginar que tem ações lá, então vamos pegar o Ibov como referência, ele puxou para baixo a rentabilidade. Para baixo. Fundos imobiliários e IFIX como referência puxou para baixo também, foi um ano bem ruim para o IFIX. O CDI é constante, e com certeza a parte de renda fixa deve estar acompanhando o CDI de perto, possivelmente até ganhando, embora a marcação mercado possa não ter favorecido durante esse período. E os heróis foram exterior e cripto. E se você pega a Previdência Arca, a mesma coisa aconteceu. A gente foi obrigado a tirar cripto, mais ou menos no meio do ano, o banco administrador, o Santander, ele encrencou um pouco a posição no ETF, falou que podia ter uma rusga quanto à legislação, etc., tirou, mas a posição em Bitcoin, ela acrescentou mais de 1% de rentabilidade ao fundo. E a mesma coisa nos portfólios dos investidores pelo Brasil. Quem tinha mais alocação no exterior acabou se dando bem. E aí, para 2025, eu acho que a gente pode ver os dois subindo juntos ou separados. Por quê? Uma das coisas que é um grande driver do preço dos ativos de risco como um todo, e também funciona para cripto, são juros. E vocês sabem disso muito melhor do que eu, tem muita gente colocando previsões de que o juros nos Estados Unidos vai ter que cair menos ou até permanecer mais alto por mais tempo devido às políticas que o Trump ele anunciou que iria adotar. A gente não sabe ainda, a posse dele é dia 20, o que é retórica, o que vai virar de fato ação, porque eu já tive a chance de ler 2 livros do Trump. E não aconselho. Eu acho que são livros muito bons. Mas um deles eu poderia resumir, que é a arte da negociação. O que ele fala lá? Sempre que o Trump vai negociar com alguém, ele chega com os 2 pés no peito, faz uma proposta horrorosa, tá querendo vender seu apartamento que vale $1 milhão, ele fala, tá, eu te dou 500 mil. Você fala, cara, isso aqui é absurdo, não sei o quê. No final, quando você fecha por 800 e julga que é uma vitória, era onde ele queria chegar desde o primeiro instante. Então tem muita coisa que ele fala que é só retórica. Eu vou tarifar fulano, ciclano, eu vou anexar a Groenlândia. Aí depois, quando ele chega no acordo com a Dinamarca para explorar recursos lá sem ter que anexar, a Dinamarca fala, pô, nos livramos disso. Mas era onde ele queria chegar desde o início. Mas se de fato ele colocar tarifas protecionistas, isso tem um efeito, né? O americano, ele não compra da China ou do Brasil alguns itens porque acha o Xi Jinping muito simpático e o Lula maravilhoso. Ele compra o que é mais barato. Se de repente esse produto fica mais caro, ele passa a consumir de dentro. Só que o de dentro não era consumido antes porque era mais caro em comparação. Então, se os preços estão mais altos, um banco central, que lá é independente e agindo de maneira ortodoxa, vai ter que manter o juro mais alto, vai ter que subir juros para controlar essa ascensão dos preços. E se isso acontece, isso é ruim para o mercado cripto. Então, pelo ciclo, porque a gente gosta muito de falar dos ciclos do Bitcoin, né? Gravei um episódio sobre isso ontem lá nos Sócios. E o pessoal de cripto, principalmente os maximalistas, trata aquilo como se fosse um pergaminho do Mar Morto, cara, sagrado. Uhum. Só que os ciclos, eles acabaram de começar. O Bitcoin surgiu em 2009, ele acabou de completar 16 anos funcionando. Mas pegando pelos ciclos, o ano pós-halving, o halving foi em abril do ano passado, né? Em inglês, halving, a quebra pela metade na recompensa dos mineradores. O ano pós-halving, o ano seguinte, tende a ser o mais forte do ciclo. E também o fim do ciclo costuma acontecer nesse ano. Se a gente for pegar a duração dos ciclos anteriores, será alguma coisa entre setembro e novembro desse ano. Então, olhando pelo ciclo que se esperaria, Bitcoin tendo novas máximas, tendo um ano forte. Olhando pela retórica do Trump, também é o que podemos esperar, porque ele se posicionou muito pró-cripto durante as eleições. Inclusive, isso é uma pesquisa do pessoal da Paradigm, que o pessoal da Paradigma aqui no Brasil replicou, né? Soltou e eu vi por lá, que mostrava uma diferença muito grande entre o pessoal que tinha cripto e não na hora de escolher o seu candidato. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a eleição ela é indireta, o pessoal vota em delegados, e além disso, essa pontuação ela é contada por estado. Então, alguns estados a gente sabe que são democratas, por exemplo, Califórnia, outros são republicanos, o Texas. Acontece que poucos votos em estado-chave acabam dando eleição para um determinado candidato. E ao fazer uma pesquisa boca de urna, o pessoal viu que quem não tinha Bitcoin, a diferença entre querer votar na Kamala ou no Trump era muito pequena.
Agora, para quem tinha Bitcoin, abriu uma diferença de 13 pontos percentuais. Em um país assim, onde o voto não é obrigatório, então tem muita gente que acredita a vitória do Trump pelo apoio à cripto. E aí, uma das coisas que ele prometeu que queria fazer é constituir uma reserva estratégica nos Estados Unidos. Inclusive, ontem o Bitcoin caiu bastante porque parece que o Biden está com planos de vender os Bitcoins que os americanos já têm. De apreensão que eles fizeram. Não sei se isso vai chegar a acontecer. Mas se ele de fato coloca essa reserva, a gente pode ter um ano muito bom para cripto. Esse é um acontecimento que, em termos percentuais, se a gente pega aqueles mercados de apostas preditivos, o pessoal dá uma chance de 30% para acontecer nos primeiros 100 dias de governo. Eu acho que isso tende a acontecer no primeiro ano. Se não acontecer no primeiro ano, talvez não aconteça mais. Se isso de fato acontecer, eu acho que vai ser um ano muito bom, independentemente de onde tiver o juro americano. Porque a gente pode entrar numa outra era, onde não é mais só pessoa física, não é mais só fundo de investimento, são grandes países querendo ter reserva em Bitcoin. Agora, se isso não acontecer, acho que as criptos vão estar muito reféns de para onde vai o juro americano. E se o juro ficar mais alto, não sei se o Bitcoin vai subir mais. Agora, vocês são economistas. Se eu chegasse para 100 economistas e colocasse uma questão de prova na mesa. Olha, o juro americano vai sair de 0 para 4. Para onde vai a bolsa? Vai subir ou vai cair? Acho que a maioria ia falar, cara, dadas essas variáveis, a bolsa deve cair. No entanto, a bolsa está batendo novas máximas. Então, como é que vai ser o ano lá fora, eu não sei. Mas eu permaneço comprado em ambos, cara. Inclusive, uma parte do meu dinheiro está fora do Brasil. Embora o Brasil esteja barato, não dá pra gente negar. Só que eu acho que há vários porquês, né, pra justificar o preço do Brasil no patamar atual. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque se tem 30% de probabilidade dele fazer isso já nos primeiros 30 dias... 100 dias. 100 dias, nos primeiros 100 dias, deve ter, vamos, sei lá, vou chutar aqui, 50%, 60% de chance dele fazer isso no primeiro ano. E agora a gente tá tendo uma reprecificação do juro americano. Então, qual que é o meu ponto? A gente já tem uma probabilidade grande disso acontecer no primeiro ano embutida no preço. Porque se tem lá 50%, 60% de chance disso acontecer no primeiro ano, talvez o Bitcoin já tenha subido muito nessa perspectiva. E aí você tem agora o mercado, e aí essa semana, né, preocupado com essa reprecificação dos juros americanos. Você não acha que existe uma chance, ela até que razoável, de ser um ano ruim para o Bitcoin por conta desses fatores? O Elon Musk, ele falou isso outro dia. Ele tweetou que, na opinião dele, não sei se foi um tweet ou foi uma mensagem, agora não vou lembrar, mas na opinião dele, o ano de 2025 vai ser ruim para o Bitcoin. Muito provavelmente porque já tem muita expectativa colocada quanto a como será o governo Trump. Porque se você pega 2024, o Bitcoin subiu bastante, em dólar subiu... Se a gente pega os 12 meses, está na casa de mais ou menos 100%, o ano fechado deu uns 120%. E se você coloca essa subida, assim, o gráfico, você vê que teve um movimento muito forte antes do halving, que foi justamente o pessoal já precificando esse aumento de escassez do Bitcoin, porque a mineração ia passar a dar uma recompensa que era metade, né? Eram produzidos 900 Bitcoins por dia, 19 de abril, instantaneamente passou a ser 450 Bitcoins por dia. Então, o preço subiu bastante. Lançaram os ETFs, teve tudo isso. Depois do halving, o preço ficou praticamente parado. Ele ficou oscilando, mas numa banda muito estreita. Tinha dia que título público brasileiro, um IPCA 2045, oscilava mais do que o Bitcoin. Quando que veio outro movimento de alta que levou de 70 e poucos mil para 100 mil, chegando à máxima de 108 mil? E pós-eleição do Donald Trump. Inclusive o Trump ele tweetou, de nada Bitcoiners. Acreditando a alta das criptos para ele. E na minha opinião ele tá certo, né? Porque se a Kamala ganhasse, por exemplo, acho que o Bitcoin ia cair num primeiro momento. Talvez no longo prazo não fizesse tanta diferença assim, mas no primeiro momento acho que iria cair, porque já estava subindo um pouco antes, conforme o Trump foi ficando cada vez mais favorito nas pesquisas. Tanto que o pessoal fez vários vídeos, né, meme, com aquela parte do tiro no Donald Trump, mostrando o quanto passou perto da cabeça dele, mostrando, ó, passou perto, o preço ficou em tanto. Se fosse na cabeça, o preço ia despencar. Isso poderia acontecer. Então, se o governo Trump, ele sinalizar... Aliás, ele sinalizou muita coisa, mas não vier a fazer muita coisa, pode ser que a gente tenha um ano ruim para cripto, sim. O que seria uma quebra nesses ciclos do Bitcoin que a gente viu até agora, que eles são impressionantemente parecidos, Gui. São muito parecidos. Quanto à duração, se você pega do halving até o topo, são períodos muito parecidos com diferença de poucos dias, cara. O que me deixa besta, né? Porque, pô, se você sabe que vai ser assim, que deve subir, você não compra antes esperando, e você não tá adiantando a subida.
Então, Mas parece que não, né? Pois Então, é. Mas o meu ponto disso é que a gente chama vários gestores aqui, normalmente gestores críticos ao Bitcoin, que eles estão ficando cada vez mais escassos, convenhamos, né? Gestores críticos ao O Bitcoin. Liz Stuberg comprou, né, cara? Só que qual que é o ponto? Eles falam, pô, pra mim não faz sentido, porque se todo mundo sabe o que vai acontecer, compraria e entraria nessa dinâmica que você falou. Eu falo, pois é, cara, mas vamos trazer isso para um mercado mais tradicional, mercado de fundo imobiliário. Pô, o mercado de fundo imobiliário é de se supor, porque você fala o seguinte, se toda pessoa sabe que o mercado vai antecipar a alta dos juros futuros é que vai fazer os fundos imobiliários cair, porque isso já está precificando a perspectiva de Selic maior. Só que quando a Selic sobe, o mercado de fundo imobiliário sofre mais. Por quê? Porque é a pessoa física. Aí na minha cabeça eu também falo, deve ser... É que o mercado de cripto ele é tão maior do que o mercado de fundos imobiliários que a gente talvez perca essa perspectiva. Mas na minha visão, pode ser que são milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, pessoas físicas, operando o negócio. Não são gestores profissionais que tendem a antecipar movimentos de juros, e não, são pessoas físicas. Então, por isso que apesar de ser um mercado que em termos de capitalização já é gigantesco, ele ainda ele faz movimentos tão previsíveis. Fica um mercado de fundo imobiliário onde 3/4 são pessoa física. É ineficiente pra caramba. Exato. É esse o ponto. Porque se você pensa em institucional, eu dei o exemplo da nossa Previdência. A gente não pôde ficar com 1% em Bitcoin, porque o banco administrador falou, cara, melhor não ter. Uhum. Então, tem institucional comprando? Tem, mas ainda é um mercado igual de fundo imobiliário. É muito dominado por pessoas físicas e eu tenho sérias dúvidas se o pessoal sabe o que realmente está fazendo. Porque o pessoal que eu conheço que tem cripto por aí, e hoje em dia muita gente tem, o cara comprou porque acha que vai subir. Agora você pergunta, cara, como que funciona? O cara não tem a mínima ideia. Uhum. Ele só entende que parece que é limitado, de tempos em tempos surge um pouco, mas o governo não consegue atuar sobre isso. Aí não consegue me tributar, né? Ele acha isso também. Ele acha isso, que não tem imposto, não sei o quê. Essa época ficou para trás há muito tempo, cara. Não, interessante. E o que eu ia perguntar? Tem um ponto que eu queria trazer, Bruno, porque você colocou a questão do juro americano como driver aí para o Bitcoin, né? Só que se a gente voltar na expectativa em relação à eleição, do ponto de vista fiscal, tanto Kamala quanto Trump eram deletérios para os Estados Unidos. Então, por que essa questão do juro ela agora vem à tona com mais força e o Bitcoin até nos últimos dias está aí meio que, parece que o juro vai ficar parado ou pode até ser que venha alguma alta, enfim. Se no final das contas o que viria da eleição era um sinal fiscal ruim para os Estados Unidos, independente de quem ganhasse. Sim. Inclusive um fiscal ruim dos Estados Unidos, ou seja, mais gasto. Por razões diferentes. Sim, sim. Né? Kamala era um fiscal ruim por uma razão, Trump por outra razão, mas o produto final era um fiscal ruim. Eu acho que o fiscal ruim para o Bitcoin é bom, no final. Porque se você tem déficit fiscal, tem que ficar criando mais moeda, emitindo mais título público. Cara, isso é mais dinheiro entrando no mercado, né? Quando a gente pega, por exemplo, na pandemia. Esse, inclusive, acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas aqui no Brasil deveriam investir fora. Na pandemia, no mês de julho de 2020, você teve mais dólares criados naquele único mês do que no restante da história inteira até então. E aí o governo americano criou dólar para enviar cheques por correio para as pessoas. Aí o cara tá com dólar, tá em casa parado, ele vai comprar as coisas, vai comprar um iPhone novo. Cara, a Apple vai subir, então o dinheiro tá indo pra Apple. Foi um dinheiro que acabou indo pra empresa. Vai comprar na Amazon, que nas compras do Natal, sei lá, a Amazon é responsável por metade das compras. A Amazon vai subir. O cara vai trocar de carro, vai comprar um Tesla, a Tesla vai subir. Então, esse dinheiro, ele vai parar em algum lugar. Inclusive, tinha um meme que era isso, era o Joe Biden dando dinheiro para um garotinho, falando, vai lá, Billy, tô te dando dinheiro, estimule a economia. Aí o Billy ia comprar Bitcoin e fala, Billy, não! Porque o cara ganhou dinheiro e podia fazer o que quisesse. Aí começou aquela onda do pessoal tratar mercado americano igual se fosse bet, né? O cara pegava lá o aplicativo da Robinhood, que é um negócio que já parecia meio bet, fazia umas comemorações tipo cassino e ficava comprando GameStop, por exemplo. Então, o fiscal ruim é algo que é bom pro Bitcoin. Porque no final, essa abundância de dinheiro, ela vai parar em algum lugar. Igual aqui no Brasil também. Se você faz uma restrição muito grande, você começa a diminuir o volume de dinheiro circulando, no primeiro momento não é bom para as empresas. Depois você corrige a economia, etc., os rumos, mas no primeiro momento não seria bom. Agora, por que tinha essa questão, não só do juro americano, mas essa diferença entre os dois, se a direção fiscal poderia ser a mesma? É porque os democratas, eles eram muito contrários a cripto. E o Trump, eles colocou como alguém que estava abraçando aquilo
Provavelmente porque ele é um cara esperto do ponto de vista político. Porque eu não acho que ele simplesmente recebeu a luz e falou, meu Deus, Satoshi estava certo, vamos ter que ter Bitcoin. Se você pega a direção da SEC, que era o Gary Gensler, se eu não me engano, ele era um cara que ele foi atrás das empresas cripto, eles chamaram isso até de Operação Choke Point 2.0, porque a 1.0 foi contra a indústria de poker online. Ele estava tratando cripto com uma severidade muito grande. Inclusive, você tinha protocolos que queriam distribuir parte da renda gerada para os detentores de tokens. Ele falou, não pode fazer isso que você vira um ativo imobiliário, é outro tipo de regulação. Então, ele freou muita coisa que queriam que acontecesse nesse mercado. Agora, com Trump, uma das coisas que o pessoal espera é que, do ponto de vista regulatório, esteja mais tranquilo trabalhar com cripto nos Estados Unidos. Então, essa parte de regulação ela é interessante, mas é que o juro americano é o preço mais importante do mundo, né? Então, se esse juro cair, eu acho que o mercado ele pode subir mais. Se ele permanecer no mesmo lugar, ele depende muito do que vai vir em termos de política. E com o Trump, uma das coisas interessantes, essa manifestação de que, olha, a gente quer uma reserva estratégica aqui. Porque até então, quem tinha abertamente uma reserva era El Salvador, que é um país que está cada vez mais na mídia por conta do que o Nayib Bukele está fazendo lá, mas é um país minúsculo, tem 5 milhões de habitantes. O Reino do Butão minera Bitcoin, por exemplo. Agora, depois que o Trump falou isso, aí o Putin falou na mídia que ele acha que ter Bitcoin é interessante. Aí saiu notícia falando que os russos já estão usando Bitcoin para fazer algumas transações. Eu fico até me perguntando, quando eu vejo aquelas transações, tem um perfil no Twitter que só mostra transação de baleia. Todo dia ele posta uma transação lá. Se não são países transacionando, e a gente só não sabe porque ninguém deixou as claras ainda. Então, talvez depois do Trump, esse tipo de coisa comece a acontecer. Porque quando ele falou isso, teve congressista aqui no Brasil que colocou proposta da criação de uma reserva estratégica para o Brasil, que eu duvido que vá para frente, mas o cara ganhou certa notoriedade política entre os libertários, o pessoal que defende Bitcoin. No Chile estão propondo a mesma coisa agora. Então, pode ser que comece uma corrida de países para começar a comprar algo que é muito escasso, que é limitado, e isso pode levar o preço para cima. Agora, vai acontecer? Eu não sei. Entendeu? Se acontecer, pô, talvez vocês não possam gravar outro podcast comigo. Vou estar em Dubai, onde não tem imposto de renda.